Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Vamos começar aqui mais uma gravação de resoluções de questões do CPC para o canal do YouTube do curso Vossa Excelência. Se você não conhece ainda o Academia Vossa Excelência, venha conhecer esse preparatório completo para a magistratura do trabalho e Ministério Público do Trabalho. Hoje vamos comentar dos artigos 539 ao 598. E o que temos de conteúdo entre esses artigos? Temos ação de consignação em pagamento, ação de exigir contas, temos as possessórias, manutenção, reintegração de posse e interdito proibitório, e temos ainda divisão e demarcação de terras particulares. Pessoal, aqui na leitura que nós já fizemos anteriormente essa semana, nós comentamos todos os artigos. O que nós faremos hoje nessa aula de comentários às questões? Turma, aqui nós vamos focar no que realmente cai em prova. E para a Banca FGV, o que cai? Ação de consignação em pagamento e as possessórias, tá bom? São esses os assuntos primordiais que vocês precisam focar e que precisamos resolver questões, tá? Eventualmente, se vier uma questão de exigir contas, turma, raridade, eu não encontrei questões da Banca FGV, tá bom? Divisão e demarcação de terras, vocês vão ver que eu coloquei a questão de número 10 só para falar que a gente não trabalhou. Mas o prioritário aqui hoje, que eu quero que vocês prestem muita atenção, releiam os artigos, resolvam todas essas questões. Eu preciso muito mesmo que vocês estudem a ação de consignação e pagamento e as ações possessórias. Sem maiores delongas, vamos começar. Separei aqui 10 questões como de costume para a gente, tá bom? Bom, vamos então para a nossa primeira questão aqui hoje, ó, 2026 TJ Pará, juiz substituto. O que temos aqui, ó? Marcelo ajuizou a ação de consignação em pagamento, buscando depositar em juízo valores que o banco vinha se recusando a receber as quantias por ele devidas. Após o deferimento do depósito e a citação da parte, o banco apresentou defesa, em que arguía e comprovava que o valor depositado não seria suficiente para quitar a dívida de Marcelo. Isso aqui é muito importante. A gente vai ver o que pode ser alegado em sede de defesa. Essa aqui é uma das possíveis alegações, quando você alega, por exemplo, que o valor depositado é insuficiente, não é insuficiente, ou seja, não é suficiente para quitar a dívida, o valor depositado não está na integralidade. E aí o Marcelo também apontava o montante realmente devido. Em seguida, o autor foi intimado a completar a quantia depositada no prazo de 10 dias. Diante da inércia da parte autora em cumprir o que fora determinado, foi proferida a sentença que julgou improcedente o pedido autoral e fixou o montante devido. Então, olha a situação. Marcela ajuizou uma ação de consignação em face do banco XYZ. Para tanto, ele ressaltou que o banco vinha se recusando a receber as quantias por ele devidas. Então, o que que ele fez? Ele foi lá, depositou o valor. O banco apresentou defesa. E o banco apresentou defesa dizendo o seguinte: olha, esse valor que ele depositou não corresponde à integralidade do pagamento. Esse valor aqui está incorreto. O que que o juiz fez? O juiz intimou o Marcelo para o Marcelo complementar o valor. Marcelo não complementou, ele ficou inerte. E aí, qual foi o resultado? Diante da inércia da parte autora em cumprir o que fora determinado, foi proferida a sentença que julgou improcedente o pedido autoral e fixou o entendimento devido. Considerando o caso em comento, as disposições do Código de Processo Civil e a jurisprudência do STJ sobre o tema, é correto afirmar que, turma, na leitura nós comentamos muito esse tema de recurso repetitivo do STJ, tá? A Banca FGV adora cobrá-lo, adora cobrá-lo. Olha o que nós temos aqui, ó. É o artigo 540 e cadê? Artigo 550 ou 545, 500 e... Deixa eu pegar ele aqui. Não lembro se é o 545, se é o 557. Aqui, ó. Vamos começar aqui, ó. Vamos começar aqui no 545 para construir a nossa resposta. Na verdade, vamos começar aqui no 544, ó. A gente tá... Vamos só voltar aqui pro nosso contexto como um todo, ó. Nós estamos falando o quê? Da ação de consignação em pagamento. Ação de consignação em pagamento. Tá. Vem cá, ó. Olha o 557.
15h44. Na contestação, o réu pode alegar que não houve recusa, ou não houve mora em receber, que foi justa a recusa, ou que depósito não se efetuou no prazo ou no lugar do pagamento. E olha o inciso 4, que o depósito não é integral. Mas no caso do inciso 4, quando você alega que o depósito não é integral, você tem que demonstrar o montante que você entende devido. Então, ó, no caso do inciso 4, o depósito não integral, a alegação somente será admissível se o réu indicar o montante que entende devido. Foi o caso, o banco falou assim, ó, ele não cumpriu com a integralidade, o valor correto é esse, tá? Então, você até pode alegar que o depósito não é integral, mas você tem que justificar qual é o montante que você entende devido. Vamos ver se o juiz agiu corretamente. Olha o 545. Alegada a insuficiência do depósito, é lícito ao autor complementá-lo em 10 dias. Exatamente, foi isso que o juiz determinou. Salvo se corresponder à prestação cujo inadimplemento acarrete a rescisão do contrato. No caso do CAPT, poderá o réu levantar desde logo a quantia ou a coisa depositada com a consequente liberação parcial do autor, prosseguindo o processo quanto à parcela controvertida. Parágrafo 2º. A sentença que concluir pela insuficiência do depósito determinará sempre que possível o montante devido e valerá como título executivo, facultando ao credor promover-lhe o cumprimento nos mesmos autos após liquidação, se necessário. Vem cá, agora que eu quero comentar com vocês é esse informativo aqui, ó. É esse tema repetitivo. Tema 967 de recurso repetitivo da STJ. Olha aqui o tema 967. Em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional. Mas ele pagou parcialmente, o pedido deveria ser julgado parcialmente procedente, não. O pagamento parcial não extingue o vínculo obrigacional. Por isso, qual vai ser o resultado da ação consignatória? Em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional. Turma, na nossa aula que nós comentamos todos esses artigos aqui, nós colocamos o link do STJ e fomos nele, nós colocamos o link do buscador e fomos nele, tá bom? Aqui a gente está aproveitando a oportunidade para revisar questões. Então, com isso em mente, vamos voltar aqui para a nossa questão de número 1 e vamos ver aí, vamos procurar, né, a alternativa correta. Então vamos lá. É correto afirmar que, lembrando, ó, conforme as disposições do CPC e a jurisprudência do STJ. Letra A. Ainda que a insuficiência de depósito na ação consignatória conduza à improcedência do pedido autoral, antes de proferir a sentença, o magistrado deve oportunizar ao autor a possibilidade de completar o depósito no prazo de 15 dias, salvo se corresponder à prestação cujo inadimplemento acarrete a rescisão do contrato. Turma, nós já vimos aqui, o juiz deu oportunidade para ele, e essa oportunidade é dada no prazo de 10 dias, artigo 545, tá? Eu vou pegar aqui no Código Civil, ou no Código de Processo Civil, porque eu acho que facilita. Se eu ficar voltando ali no material, a gente tem que ficar subindo e descendo muito, tá? Então, ó, a gente comentou isso. Alegada insuficiência de depósito é lícito ao autor completá-lo em 10 dias, salvo se corresponder à prestação cujo inadimplemento acarrete a rescisão do contrato. A banca tá falando aqui, deve ser dado ao autor o prazo de 15 dias para completar? Não, é o prazo de 10 dias e esse prazo foi corretamente dado. B. A insuficiência do depósito conduz à improcedência da ação consignatória. Exatamente, a insuficiência do depósito conduz à improcedência da ação consignatória. Por quê? O pagamento parcial não extingue o vínculo obrigacional. Tema 967 de recurso repetitivo do STJ. E se a sentença determinar o montante devido, o título judicial formado valerá como título executivo, facultando-se ao credor promover-lhe o cumprimento nos mesmos autos após a liquidação, se necessária. Turma, exatamente isso. Nós comentamos aqui aqui, ó. Parágrafo 2º. A sentença que concluir pela insuficiência de depósito, sempre que possível, determinará o montante devido e valerá como título executivo, facultando ao credor
promover-lhe o cumprimento nos mesmos autos após a liquidação, se necessária. Gabarito letra B. Gabarito letra B, tá? A insuficiência do depósito conduz à improcedência da ação consignatória. Tema 967 de recurso repetitivo do STJ, conjugado aqui com o artigo 545, parágrafo 2º do CPC. Muito importante esse tema repetitivo aqui do STJ. Vocês vão ver que eu trouxe mais três questões para vocês terminarem essa questão e falar, opa, peraí, deixa eu ter certeza disso. É isso que a banca FGV cobra mesmo? Veja essa questão e confirme, veja essa questão e confirme, veja essa questão e confirme, tá bom? Ixi, essa aqui parece que tá sem o link. Eu vou corrigir antes de colocar o material no YouTube para vocês, tá bom? Mas pelo número vocês conseguem encontrar. Vamos seguir. Letra C. Em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento parcial? Não. A insuficiência conduz à improcedência, pois houve a extinção parcial da obrigação até o montante da importância consignada? Não, 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 não. D. Ainda que o réu não aponte o montante que entende ser devido em sua defesa, basta a comprovação de que o depósito realizado pela parte autora não é integral? Não. O que a gente comentou aqui, ó? No caso do inciso 4, a alegação somente será admissível se o réu indicar um montante que entende devido. Letra E. A insuficiência do depósito conduz à improcedência da ação consignatória. Correto? Até aqui sim. Mas, ainda que a sentença determine o montante devido, não poderá o credor promover-lhe o cumprimento nos mesmos autos? Pode sim. A gente viu aqui, ó. A sentença que concluir pela insuficiência do depósito determinará sempre que possível o montante devido e valerá como título executivo, facultando ao credor promover-lhe o cumprimento nos mesmos autos após liquidação, se necessária. Turma, mais uma vez para a gente avançar, vou voltar aqui. Vamos ler o tema 697 967, desculpa, de recurso repetitivo do STJ, ó. De novo, em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional. Isso cai bastante. Pare agora a nossa aula, pare agora essa resolução e resolva essas outras três questões para a gente avançar em outros assuntos, tá bom? Bom, vamos lá. Ó, vejam, a data aqui, ó, 2026, muito, muito, muito recente, tá? Muito recente, um assunto em voga aí para a banca cobrar. Questão de número 2. Paulo ajuizou a ação de consignação em pagamento para depositar valores que alegava serem devidos a Roberto, afirmando que este se recusava a receber o pagamento. O juiz deferiu o pedido inicial e determinou que Paulo realizasse o depósito no prazo de 5 dias, conforme o artigo 542 do CPC. Paulo, no entanto, não efetuou o depósito no prazo determinado. Diante desse cenário, o juiz deve declarar a improcedência do pedido, pois a consignação é meio adequado para a quitação da dívida, o que não foi realizado. Aí é que eu quero trazer com vocês. O pagamento parcial, o que nós vimos ali? O pagamento parcial, dado o prazo de 10 dias para complementar e não complementado, conduz à improcedência do pedido. E essa situação aqui, em que eu pedi, o juiz me deu o prazo de 5 dias para realizar o depósito, mas eu não realizei. Vai gerar o quê? Procedência, improcedência ou extinção sem resolução do mérito. Veja que eu trouxe uma questão e trouxe a outra já para a gente desenvolver o assunto e para vocês não confundirem isso, tá? Diante desse cenário, o juiz deve declarar a improcedência do pedido? Não. Condenar Paulo ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça? Não. Conceder novo prazo para Paulo realizar o depósito? Não. Extinguir o processo sem resolução de mérito, uma vez que Paulo não realizou o depósito no prazo fixado. Aqui está o nosso gabarito. Então, presta atenção. Olha, na primeira questão, o que nós vimos? O pagamento foi realizado, só que a consignação, né? O pagamento foi consignado. Então, não vamos dizer o pagamento foi realizado, vamos dizer o pagamento foi consignado, mas não houve a integralidade do pagamento conforme foi determinado ali, conforme foi alegado e demonstrado em contestação. Foi dado prazo para complementar, não foi complementado. Consequência, improcedência da consignatória. E agora a situação é diferente. Eu pedi a consignação, o juiz me deu 5 dias para ir lá e consignar o valor, eu não consignei. Qual é a consequência? Extinção do processo sem resolução de mérito, uma vez que Paulo não realizou o depósito no prazo fixado. Natália, onde isso aqui está? No 542, ó. Na petição inicial, o que o autor vai requerer?
Primeiro, o depósito da quantia ou da coisa devida, a ser efetivado no prazo de 5 dias contados do deferimento. Então, você pede para realizar o depósito. Quando o juiz defere esse seu pedido para realizar o depósito, você tem 5 dias do deferimento para realizar a consignação. Ressalvada a hipótese do 539, parágrafo terceiro. Inciso 2, a citação do réu para levantar o depósito ou oferecer contestação. Então, ó, você pede o depósito e aí, deferidos os 5 dias, você pede ainda a citação do réu para levantar o depósito ou oferecer contestação. Não realizado o depósito do inciso 1, o processo será extinto sem resolução do mérito. Então, muito cuidado, vamos fazer essa distinção, tá bom? Quando é que a minha consignatória vai ser julgada procedente? Olha, fiz o pagamento ali, não houve contestação, opa, ok. Fiz o pagamento ali, houve a contestação, o pagamento está indevido, eu não complementei, improcedente. Ah, pedi a consignação, não fiz o depósito no prazo de 5 dias, depois que o juiz deferiu, qual vai ser a consequência da minha ação? Extinção sem resolução do mérito, tá bom? Muito cuidado com isso, eu trouxe uma questão ao lado da outra para permitir a gente esse paralelo aí, tá bom? Muito, muito importante mesmo. Vamos lá. Então, letra D, extinguir o processo sem resolução de mérito, uma vez que Paulo não realizou o depósito no prazo fixado. Letra E, julgar improcedente a ação de consignação em pagamento, extinguindo a obrigação de Paulo com base na boa-fé. Não, não vai julgar procedente ou improcedente, vai extinguir o processo sem resolução de mérito. Tudo bem? Turma, não deixem de rever esses artigos, de fazer essas questões aqui. Eu seleciono tudo com muita atenção para vocês. Vamos lá, eu trouxe essa questão aqui, ela é adaptada. Por que que ela é adaptada? Porque a real questão, ela tem A, B, C, D e E. A real questão tem A, B, C, D e E. Só que são assuntos que nós não estudamos. Então eu não quis trazer, mas eu achei isso aqui brilhante e eu quero muito conversar com vocês sobre esse assunto, tá? Então eu trouxe só um item aqui e aí eu fiz uma adaptação. Então, ó, tá bem destacado aqui, tá? Adaptada, porque eu adaptei a questão para trazer aqui para a gente trabalhar o conteúdo para vocês. A real questão é A, B, C, D e E. Eu fiz uma adaptação porque eu quero comentar apenas um item. Vamos lá. Os procedimentos especiais existem com o intuito de trazer meios mais adequados de tutela a determinados direitos. Alguns deles, tais como a ação de reintegração de posse, a ação de consignação em pagamento e a ação de desapropriação, possuem ampla utilização na praxe forense. A liminar em ação possessória é espécie de tutela provisória da evidência, dispensando a comprovação de urgência para sua concessão? Raciocine um pouquinho em cima disso. A liminar em possessória. A liminar em possessória é espécie de tutela provisória da evidência, dispensando a comprovação de urgência para sua concessão? E aí, o que você me diz sobre a liminar em tutela provisória? Em tutela provisória. A gente usa ali a tutela provisória como gênero, né? Mas essa liminar aqui, ela tem natureza de tutela de urgência, ela tem natureza de tutela da evidência. Me diga aqui o que vocês acham e olha aqui onde está a nossa resposta. Artigo 562. Estando a petição devidamente instruída. Estando a petição devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou reintegração. Caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando o réu para comparecer à audiência que foi designada. Turma, aqui está claro que nós temos uma tutela da evidência, porque o direito precisa estar demonstrado, tá? Você não vai trabalhar aqui com perigo de dano, risco ao resultado útil do processo, você vai trabalhar com o direito documentado, estando a petição devidamente instruída. Então, isso aqui está certo. A liminar em ação possessória é espécie de tutela provisória da evidência, dispensando a comprovação de urgência para sua concessão. Achei a Banca FGV brilhante, achei a Banca FGV brilhante. E Natália, vem cá, onde a gente comenta aqui sobre a liminar ter natureza de tutela. Deixa eu pegar aqui para lembrar o artigo com vocês, tá? Ahn, aqui a gente tem um artigo que fala que é. Aqui, ó. Não. Ai, agora eu não lembro aqui de cor.
Ai, eu não lembro aqui de cor o artigo e não estou encontrando. Mas essa tutela aqui tem natureza de tutela da evidência, tá? E o fundamento é esse 562. Eu quero falar da liminar ser aplicado o artigo. Quer ver? Deixa eu tentar pegar pelo artigo. Ou tutela. O duro que se eu colocar tutela, ó a quantidade. Eu tenho que tentar encontrar aqui no. Ixi, 300. Mas quando a gente chegar ali no 500, aí eu dou uma parada para ver se eu queria muito encontrar o artigo para não ficar, ó, estamos perto. Ó, cumprir-se a tutela provisória final, ó, tá, aqui a gente vai encontrar então. É lista ao autor, acumular o pedido de possessório de, tá. Condenação em perdas e danos, a gente vai comentar, indenização dos frutos, a gente vai ver que é cumulável. Ah, não encontrei o artigo aqui. Não tem problema, isso não vai mudar o nosso conteúdo, a nossa resposta. Só que essa liminar aqui, que é pleiteada no âmbito possessório, o que eu queria trazer aqui que nos interessa mesmo é isso, é que essa liminar em possessória tem natureza de tutela da evidência, tá? A liminar em ação possessória é a espécie de tutela provisória da evidência, dispensando a comprovação de urgência para sua concessão. Isso aqui está certíssimo e o fundamento é ali no 562. Por quê? Porque a concessão dessa liminar depende de o pedido estar de o pedido estar devidamente instruído na petição inicial. A gente não depende aqui da comprovação da urgência para sua concessão, tá? Achei isso muito bacana. Falou, ó, volta e meia a Banco FGV pode voltar com esse assunto. Eu só vou fazer o seguinte: como a gente acabou pulando de assunto da questão um e 2 em que nós trabalhamos ali, consignação em pagamento, e aí eu já pulei aqui para possessória, eu vou. Agora a gente vai voltar em consignação em pagamento, né? Talvez eu deveria ter trocado aí a ordem dessas questões, mas vamos lá, vamos seguir o jogo, não tem nenhum problema. Comentei algo que eu queria comentar, vamos voltar em consignatória. E aí, antes de terminar a consignatória, a gente vem e comenta todos os artigos de novo, tá? Vamos lá, Banco FGV, TJ Paraná, juiz substituto. João ingressou em um consórcio para aquisição de um veículo da marca XYZ. Porém, a partir do mês de julho de 2023, a empresa XYZ parou de emitir os boletos para pagamento, alegando que a suspensão se deu em razão da existência de débitos anteriores de João, ensejando a rescisão do contrato, com que João não concorda, pois nunca esteve inadimplente. Diante dessa situação, é correto afirmar que, letra A, João não poderá se valer da consignação extrajudicial, com depósito de valor em estabelecimento bancário situado no local do pagamento, pois não tem anuência da empresa, tampouco a concordância da instituição financeira. Turma, você não precisa ter a anuência da empresa, tampouco a concordância da instituição financeira. Sabe uma coisa muito importante para consignação extrajudicial? Tem que envolver dinheiro, tá? A consignação extrajudicial só é possível se a gente tiver diante de um depósito em dinheiro, tá? Isso aqui é o mais importante que a gente precisa levar para nossa prova. Deixa eu pegar aqui, é o 539 aqui, ó. Vamos voltar aqui na ação de consignação em pagamento. Nos casos previstos em lei, poderá o devedor ou terceiro requerer com efeito de pagamento a consignação da quantia ou da coisa devida. Aí vem, ó, parágrafo primeiro, tratando-se de obrigação em dinheiro. Se for obrigação em dinheiro, pode sim a consignação extrajudicial. Consignação extrajudicial é aquela que você faz no banco, tá? É aquela que você faz o depósito no banco. Então, tratando-se de obrigação em dinheiro, poderá o valor ser depositado em estabelecimento bancário oficial onde houver, situado no lugar do pagamento, cientificando-se o credor por carta com aviso de recebimento, assinado o prazo de 10 dias para manifestação de recusa. Então, qual é o requisito que a gente precisa observar aqui para a consignação extrajudicial? Tratando-se de obrigação em dinheiro, poderá o valor ser depositado em estabelecimento bancário oficial onde houver, situado no lugar do pagamento, cientificando-se o credor por carta com aviso de recebimento, assinado o prazo de 10 dias para manifestação de recusa. Decorrido o prazo do parágrafo primeiro de 10 dias, contado do retorno do aviso de recebimento, sem a manifestação de recusa, considerar-se-á o devedor liberado da obrigação, ficando à disposição do credor a quantia depositada.
Ocorrendo a recusa, e isso aqui é importante, a recusa é tácita? Não, é manifestada por escrito ao estabelecimento bancário. Poderá ser proposta dentro de um mês a ação de consignação, instruindo-se a inicial com a prova do depósito e da recusa. Não proposta a ação no prazo do parágrafo terceiro, um mês ficará sem efeito o depósito, podendo levantá-lo o depositante, tá? Então, o que que a gente tem aqui? João não poderá se valer da consignação extrajudicial com depósito de valor em estabelecimento bancário, pois não tem anuência da empresa, tampouco a concordância da instituição. Ele não precisa ter a anuência da empresa, tampouco a concordância da instituição, tá? Letra B. Por se tratar de consórcio com parcelas sucessivas a vencer, João deverá ajuizar a ação de consignação em pagamento, na qual formulará mês a mês pedido para depósito de cada parcela? Não. Deferiu um, os outros, você vai realizando ali o pagamento. Você não precisa formular mês a mês pedido para fazer o depósito de cada parcela. O que será apreciado e previamente deferido pelo juiz para viabilizar os depósitos mensais. Não, turma. Isso aqui está no 541, ó. Tratando-se de prestações sucessivas, consignada uma delas, pode o devedor continuar a depositar no mesmo processo e sem mais formalidades, as que se forem vencendo, desde que o faça em até 5 dias contados da data do respectivo vencimento. Então, ó, são parcelas sucessivas, você não precisa renovar mês a mês o seu pedido, tá? Tratando-se de prestações sucessivas, consignada uma delas, pode o devedor continuar a depositar no mesmo processo e sem mais formalidades, as que se forem vencendo, desde que o façam em até 5 dias contados da data do respectivo vencimento. Beleza? Artigo 541, então, tratando-se de prestações sucessivas, consignada uma delas, pode o devedor continuar a depositar no mesmo processo e sem mais formalidades. A letra B trazia aqui pra gente, ó. João deve ajuizar a ação de consignação na qual formulará mês a mês pedido? Não, não precisa de nenhuma outra formalidade. Basta o quê? Que você faça o pagamento em até 5 dias contados da data do respectivo vencimento. Beleza? Então, errado aqui, fundamento no artigo 541. C. João deverá ajuizar a ação de consignação em pagamento, comprovando na petição inicial o depósito judicial do valor referente à parcela que a empresa XYZ se recusou a emitir o boleto, sob pena de indeferimento da petição inicial. Turma, vem cá. Olha o que que a letra C está falando. João deverá ajuizar a ação de consignação em pagamento, comprovando na petição inicial o depósito. Olha o que que a gente viu do 542, ó. Na petição inicial, o autor vai requerer o depósito. E uma vez deferido, ele vai efetivar esse depósito em 5 dias contados do deferimento. Então, olha o que que a letra C está afirmando. João deverá ajuizar a ação de consignação em pagamento, comprovando na petição inicial o depósito? Não. Na petição inicial, o que que ele faz? Ó, duas coisas. Ele pede o depósito e a cessação do réu para levantar o depósito e oferecer contestação. Depois que esse depósito é deferido, é que ele vai lá e efetivamente o efetiva no prazo de 5 dias contados do deferimento. Tá bom? Então, muito cuidado com o que a letra C traz aqui pra gente. João deverá ajuizar a ação de consignação em pagamento, comprovando na petição o depósito? Não. Na petição inicial, ele faz o pedido para que seja realizado o depósito. Do deferimento, ele tem 5 dias ali para, de fato, realizar o depósito. Letra D. Ajuizada a ação de consignação em pagamento, a empresa XYZ poderá alegar que o depósito não é integral, devendo, nesse caso, indicar o montante que entende devido, sob pena de alegação não ser admissível. 544, a gente já comentou ele inúmeras vezes, né? Na contestação, o réu pode alegar que não foi justa a recusa, que não houve recusa ou mora em receber a quantia devida, que se houve essa recusa foi justa, o depósito não se efetuou no prazo ou no lugar do pagamento, o depósito não é integral. No caso do inciso 4, a alegação somente será admissível se o réu indicar o montante que entende devido, tá bom? Então, ajuizada a ação de consignação em pagamento, a empresa XYZ poderá alegar que o depósito não é integral, devendo, nesse caso, indicar o montante que entende devido, sob pena de alegação não ser admissível. Temos aqui a nossa resposta, artigo 544, inciso 4 e parágrafo único. Letra E. A ação de consignação em pagamento deve ser ajuizada no foro de domicílio da empresa,
ainda que seja distinto do local de pagamento, cessando para João a data do depósito, os juros e os riscos, salvo se a demanda for julgada improcedente. Turma, onde é que deve ser ajuizada a ação de consignação em pagamento? No lugar do pagamento. Artigo 540. Requerer-se-á a consignação no lugar do pagamento, cessando para o devedor a data do depósito, os juros e os riscos, salvo se a demanda for julgada improcedente. Então, letra E, a ação de consignação deve ser ajuizada no foro do domicílio? Não. A ação de consignação deve ser ajuizada no foro do lugar do pagamento, cessando para o devedor a data do depósito, os juros e os riscos, salvo se a demanda for julgada improcedente. Turma, olha aqui, de consignação, a gente viu 539, 540, 541, 542. Vamos comentar o 543, ó. Se o objeto da prestação for coisa indeterminada, a escolha couber ao credor, será este citado para exercer o seu direito dentro de 5 dias. Se outro prazo não constar da lei ou do contrato, ou para aceitar que o devedor a faça, devendo o juiz, ao despachar a petição inicial, fixar lugar, dia e hora em que se fará a entrega sob pena de depósito. Então, prestação indeterminada e a escolha cabe ao credor, ele vai ser citado para exercer o direito dentro de 5 dias, se não constar outro prazo da lei ou do contrato, ou para aceitar o que o devedor indicar, tá? Na contestação, 544 a gente comentou, 545 também a gente comentou lá na primeira questão. Alegada a insuficiência, lista ao réu complementá-la em 10 dias, salvos corresponder à prestação cujo inadimplemento acarrete a rescisão do contrato. Parágrafo primeiro. No caso do CAPT, poderá o réu levantar desde logo a quantia ou coisa depositada com a consequente liberação parcial do autor, prosseguindo-se o processo quanto à parcela controvertida. A sentença que concluir pela insuficiência do depósito determinará sempre que possível um montante devido e valerá como título executivo facultado ao credor promover-lhe o cumprimento nos mesmos autos após liquidação, tá? E a sentença que concluir pela insuficiência do depósito, ela é uma sentença de improcedência, porque o pagamento parcial não extingue o vínculo obrigacional. Tema 967, recurso repetitivo. Artigo 546. Julgada procedente o pedido, o juiz declarará extinta a obrigação e condenará o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Proceder-se-á do mesmo modo se o credor receber e der quitação. Artigo 547. Se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o pagamento, o autor requererá o depósito e a citação dos possíveis titulares do crédito para provarem o seu direito. No caso do 547, em que você tem dúvida sobre quem deva legitimamente receber, vamos lá. Não comparecendo pretendente algum, converter-se ao depósito em arrecadação de coisas vagas. Comparecendo apenas um, o juiz vai decidir de plano, só tem aquele. Comparecendo mais de um, o juiz declarará efetuado o depósito e extinta a obrigação, continuando o processo a correr unicamente entre os presuntivos credores, observado o procedimento comum. Artigo 549. Aplica-se o procedimento estabelecido neste capítulo no que couber ao resgate do aforamento. Turma, comentamos tudo sobre ação de consignação em pagamento. Então, o que que nós temos de ação de consignação em pagamento no material, né? Questão um, que você vai complementar ela com mais 3 questões. Questão 2, pula a questão 3 aí, a gente voltou na questão 4 para comentar a consignação em pagamento. Daqui em diante, a gente tem possessória e tem uma questãozinha de exigir contas, depois uma ação de demarcação. Mas lembrando que a gente já comentou uma coisa muito importante aqui sobre essa ação possessória, sobre essa liminar ter caráter de tutela da evidência, tá bom? Então vamos dar um check aí em consignação em pagamento e vamos seguir agora. Lembrando que a gente já fez um comentário muito importante sobre ação possessória, tá? Questão de número 5 agora, vamos lá. Joana ajuizou a ação de reintegração de posse em face de Mauro, sustentando que há 6 anos o réu invadiu o terreno que se encontrava sobre a posse de Joana, já havia 6 anos. Regularmente citado em sede de contestação, Mauro alegou que é proprietário do imóvel, adquirido da União por meio de procedimento licitatório, requerendo a improcedência do pedido. E aqui, turma, eu quero que vocês tomem muito cuidado mesmo. A gente vai comentar algo que a Banca FGV, ela não adora, ela ama cobrar, tá? Ela ama cobrar. Então vamos lá. João ajuizou a ação de integração de posse em face de Mauro, sustentando que há 6 meses o réu invadiu o terreno que se encontrava sobre a posse de Joana, já havia 6 anos. Regularmente citada em sede de contestação, Mauro alegou que é proprietário do imóvel. Pode alegar propriedade em face de demanda possessória? A gente viu que não.
Tá, mas calma, 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 que tem algo a mais. Ele alegou, então, que é proprietário do imóvel adquirido da União por meio de procedimento licitatório, requerendo a improcedência do pedido. Outro sim ajuizou a ação de reconhecimento de domínio, em face de Joana. No curso da fase instrutória, a União requereu sua intervenção no processo movido por Joana, alegando que é proprietária do imóvel, o qual teria sido transferido a Mauro com base em título translativo nulo. Diante de tal cenário, é correto afirmar que, vamos lá, Mauro pode ajuizar uma ação de reconhecimento de domínio em face de Joana na pendência de ação possessória? Não, não pode. Não, não pode. Artigo 557. Artigo 557. Olha isso. Na pendência de ação possessória, é vedado tanto ao autor quanto ao réu propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa. Parágrafo único. Não obsta a manutenção, a reintegração de posse, a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa. Tá. Letra B. A União detém interesse e legitimidade para intervir na causa, podendo alegar o domínio como matéria defensiva. Turma, sim, e aqui nós temos uma súmula do STJ importantíssima, que é a súmula 637. Súmula 637, ó. Olha aqui no nosso material o que que nós comentamos. Comentamos o artigo 557. Eu trouxe um informativo aqui para vocês, que é o 701, que trata exatamente dessa discussão, dessa questão de tentar discutir domínio em ações possessórias. A gente sabe que não pode, inclusive é vedado o ajuizamento de ação de missão na posse, que é uma ação que discute domínio, de juízo petitório na ação de ação possessória. Quem participou aqui da leitura com a gente viu, ó, que eu trouxe uma tabelinha lá do buscador, tá? Que trouxe aqui pra gente quais são as ações possessórias, ó, ação de reintegração de posse, ação de manutenção de posse, interdito proibitório. E lembrando, né, quando é que a gente ajuiza cada uma dessas ações? Eu trouxe uma outra tabelinha aqui, ó. Manutenção de posse é quando eu tiver turbação, reintegração de posse é quando eu tiver esbulho, interdito proibitório é quando eu tiver ameaça. Isso tudo nós já fizemos na nossa aula teórica. Por isso que aqui eu vou bem mais rápido e é importante você tentar conjugar os dois. Mas olha o que a nossa banca cobrou, isso não cai, isso despenca. Isso não cai, isso despenca. Então, por favor, da nossa aula de hoje, em consignação de pagamento, eu quero que você lembre do tema repetitivo 967 e agora de possessório, eu quero que você lembre da súmula 637 da STJ. Olha isso. A regra é que o particular ali pode alegar domínio? Não, não pode, ó. Na pendência de ação possessória é vedado tanto ao autor quanto ao réu propor ação de reconhecimento de domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa, tá? Não obsta a manutenção da posse, a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa. Isso aqui não vai obstar, isso aqui é muito importante. Só que a gente tem uma peculiaridade com relação ao ente público. O ente público detém legitimidade e interesse para intervir incidentalmente na ação possessória entre particulares. Era o caso, uma ação possessória entre particulares. E ele pode deduzir qualquer matéria defensiva. Aí aqui, isso aqui você vai deixar muito destacado. Ele pode deduzir qualquer matéria defensiva, inclusive se for o caso, o domínio. Inclusive se for o caso, o domínio, tá? Então, ó, muito importante, súmula 637 da SCJ. Um ente público detém legitimidade e interesse para intervir incidentalmente na ação possessória entre particulares, podendo deduzir qualquer matéria defensiva, inclusive, se for o caso, o domínio. O ente público, União, Estado, Distrito Federal, essas autarquias, tá? Todo o ente público detém legitimidade e interesse para intervir incidentalmente em ação possessória e ele pode deduzir qualquer matéria defensiva, inclusive, se for o caso, o domínio. Entre particulares, essa alegação não é possível, mas o ente público pode alegar. Turma, isso é muito importante e cai bastante, tá? Cai bastante mesmo. Vamos voltar ali para a nossa questão, súmula 637 do STJ. Então vamos lá.
Mauro pode ajuizar uma ação de reconhecimento de domínio em face de Joana na pendência de ação possessória? Não, vimos que não. Artigo 557 de CPC. Letra B. A União detém interesse e legitimidade para intervir na causa, podendo alegar o domínio como matéria defensiva. Súmula 637 do STJ. Cai muito. O ente público pode intervir incidentalmente em ação possessória entre terceiros e, entre outras matérias defensivas, ele pode inclusive alegar o domínio, tá? É possível, sim. Então, a gente tem exceção com relação a isso, sim, quando houver a manifestação aí por parte do ente público. Turma, isso, olha isso aqui, isso não cai, isso despenca, tá? Isso não cai, isso despenca. Isso não cai, isso despenca. Cai muito, muito, muito. Não sei o que que tá acontecendo, se, ó, esse aqui parece que tá sem link, esse aqui também, mas esse aqui tá com link, tá com link, tá com link. Antes de postar o material, eu confiro todos para vocês, tá? Anteriormente ali eu tinha visto uma também que estava sem link, mas eu insiro, podem ficar tranquilos. Letra B é o nosso gabarito. Letra C. O juiz deverá extinguir o processo sem resolução de mérito, caso entenda que Mauro tenha turbado a posse de Joana. Vamos aproveitar para comentar isso aqui, ó. Isso aqui é o 562, que inclusive a gente já comentou sobre ele, ó. Estando a petição devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição de mandado liminar de manutenção ou de reintegração. Caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando o réu para comparecer à audiência que for designada. Dá para falar que o juiz deverá extinguir o processo em resolução de mérito caso entenda que Mauro tenha turbado a posse? Não, se ele entender que houve turbação de posse, aí ele tem que dar continuidade ali ao procedimento. Letra D. A reintegração de posse de Joana poderá ser obstada em razão da alegação de propriedade por parte de Mauro. Turma, vimos que não. Artigo 557, tá? Isso aqui cai muito, tá? Não obsta a manutenção, a reintegração de posse, a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa, tá? Isso aqui cai bastante. Artigo 557. Letra E. Opa, aproveitando aqui, deixa eu mudar também. A ação possessória seguirá o procedimento comum, pois o procedimento especial das ações possessórias é inaplicável em tal hipótese, dado o tempo de esbulho. Vamos ver quanto tempo de esbulho nós tivemos aqui? João Ação sustentando que há 6 meses, opa, 6 meses é posse nova ou posse velha? É posse nova, né? Tudo que for aquilo até um ano e um dia é posse nova. Então não dá para falar, ação possessória seguirá o procedimento comum, pois o procedimento especial das ações possessórias é inaplicável à hipótese? Não, é aplicável, porque foi realizada há menos de 6 meses, dado o tempo de esbulho decorrido. Onde é que nós temos isso aqui? No 558, né? Exatamente, ó. Regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas da seção 2 deste capítulo, quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho. No caso ali, a gente estava em 6 meses, o réu invadiu o terreno, tá? Então, o esbulho aqui foi há 6 meses, tá? 6 meses. Na verdade, foi isso, ele ajuizou a ação de reintegração, né? Porque ele perdeu a posse. Ela invadiu o terreno. Então, gabarito aqui, letra B. E turma, olha isso aqui. Tenham certeza de que para mim seria muito mais fácil continuar 5 questões sobre o mesmo assunto, mas eu prefiro avançar, trazer outras coisas, ainda que não caiam tanto, mas para a gente fazer aquela revisão abrangente e deixar isso aqui para vocês, ó. Porque vocês vão lá e vão ver que tudo isso está cobrando a súmula 637 para falar que o ente público, quando intervém em uma ação possessória entre particulares, ele pode alegar todas as questões defensivas, inclusive domínio. O que é vedado ao particular alegar em possessória é permitido ao ente público quando ele intervir incidentalmente. É isso, súmula 637 caiu diversas vezes. Para a aula aqui agora, para o que você está assistindo, vai lá resolver essas 5 questões e depois você vem aqui e dê continuidade. Então, veja, uma aula que eu trago 10 questões, na verdade, trouxe 5 indicações aqui e mais 3 aqui. Então, você vai resolver de 18 a 20 questões. Depois disso, vá para frente. Próximo conteúdo, acredite que é suficiente, tá bom? Questão de número 6. José, ao ser citado em ação de reintegração de posse, apresentou em uma mesma peça processual contestação e reconvenção. Argumentou na contestação que sua posse é legítima e que não praticara qualquer esbulho possessório.
Em reconvenção, pediu a edição de ordem de manutenção de sua posse. Nesse cenário, é correto afirmar que, em relação às respostas apresentadas, que ambas poderão ser conhecidas, uma vez que não precisam mais ser oferecidas em peças separadas. Letra B. A contestação poderá ser conhecida, mas a reconvenção não, por lhe faltar interesse de agir. Gabarito. Porque aqui no âmbito das ações possessórias, nós temos a possibilidade de realizar o pedido contraposto, é uma ação de natureza dúplice. Não é cabível reconvenção, porque o pedido contraposto, essa natureza dúplice, já é já tem a própria finalidade da reconvenção. Então, não tem interesse de agir em ajuizar uma reconvenção aqui, tá? Ah, mas agora o CPC permite que a reconvenção venha no bojo da contestação, mas nós estamos diante de um procedimento especial que tem peculiaridades e que tem trâmites próprios, tá? A contestação pode ser conhecida, mas a reconvenção não, por faltar interesse de agir, porque na própria contestação aqui da possessória eu já posso fazer esse pedido contraposto. Natália, onde está essa previsão? Aqui no 556, ó, é lícito ao réu na contestação, alegando que foi ofendido em sua posse, demandar a proteção possessória e a indenização pelos prejuízos resultantes da turbação ou do esbulho cometido pelo autor, tá? Então, gabarito letra B, a contestação pode sim ser conhecida, mas a convenção não, por lhe faltar interesse de agir. Letra C. A contestação poderá ser conhecida, mas a reconvenção não, por terem sido veiculadas na mesma peça processual. Turma, não é por isso, por terem sido veiculadas na mesma peça processual. Essa é a regra agora. Onde é que a gente faz a reconvenção? Vamos voltar aqui, nós já estudamos isso, mas não custa, né? Artigo 343, ó, na contestação é lícito ao réu propor reconvenção. Hoje a reconvenção ela acontece dentro da contestação, mas esse não é o cerne. A gente está aqui diante de um procedimento especial em que a contestação já tem essa finalidade da própria reconvenção, por permitir esse pedido contraposto, por ter natureza dúplice, tá bom? Então, não tem possibilidade de reconvenção aqui, porque não tem interesse de agir. Letra D, nenhuma delas deve ser conhecida, uma vez que não cabe defesa em ação possessória. Aí não, né, turma? Letra E, nenhuma delas deverá ser conhecida, uma vez que caberia ao réu formular apenas pedido contraposto? Não, dentro da contestação ele faz o pedido contraposto, tá? Aceita-se sim a contestação. Vamos voltar aqui, só para a gente pegar um pouquinho aqui, ó. É lícito ao réu, na contestação, alegar que foi ofendido em sua posse e ainda demandar a proteção possessória e a indenização pelos prejuízos resultantes da turbação do esbulho. É aqui, ó. Aqui você devolve. Eu não só me defendo, eu não só defendo dizendo que eu fui ofendido na minha posse, mas também como eu demando a proteção possessória. Você não precisa de reconvenção aqui na ação possessória. Letra B é o nosso gabarito. A contestação poderá ser conhecida, mas a reconvenção não, por lhe faltar interesse de agir. Beleza? Questão de número 7, vamos lá. TJ Santa Catarina, juiz substituto. Alexandre, proprietário de bem imóvel situado em área abarcada pela comarca de Joinville, após ser informado de que Bruno o havia ocupado clandestinamente, ali armazenando alguns de seus bens, ajuizou em seu desfavor a ação de manutenção de posse. Na petição inicial, distribuída a uma vara cível da comarca de Florianópolis, onde tanto o autor quanto o réu tinham seus respectivos domicílios, foram pleiteadas por Alexandre a sua manutenção na posse do imóvel e a condenação de Bruno a lhe ressarcir os danos materiais advindos do alegado esbulho. Turma, aqui eu trouxe outro assunto que a gente não comentou durante a leitura que nós fizemos de ação possessória essa semana, mas que não tinha como. É um assunto que vira e mexe a banca FGV cobra. A gente já comentou em diversas outras oportunidades e eu quis trazer isso aqui com vocês, que é a questão do artigo 46, 47, ó. Artigo 47, e a gente, esse artigo aqui a banca FGV ama cobrar. Como a gente está falando de ação possessória, tínhamos muitas questões ali e eu trouxe mais uma vez, tá? Olha aqui, artigo 47. Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis, é competente o foro da situação da coisa. O autor pode optar pelo foro de domicílio do réu ou pelo foro de eleição se o litígio não recair sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e enunciação de obra nova. Então, ó, o autor pode optar pelo foro de domicílio do réu ou pelo foro de eleição, se o litígio não versar sobre propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de tese de enunciação de obra nova.
Mas olha o parágrafo segundo. A ação possessória imobiliária será proposta no foro de situação da coisa, cujo juízo tem competência absoluta. Então, de novo, a ação possessória imobiliária será proposta no foro de situação da coisa, cujo juízo tem competência absoluta. Agora pega aqui o 64. Ah, vamos lá. Cadê? A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo. Aqui, ó, parágrafo terceiro. Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente, tá? Então, o que eu quero que vocês lembrem aqui dessa questão? É isso que a banca está cobrando, ó. Alexandre, proprietário de bem imóvel, e esse bem imóvel está situado aonde? Na comarca de Joinville. Após ser informado de que Bruno o havia ocupado clandestinamente, ali armazenando alguns de seus bens, ajuizou em seu desfavor a ação de manutenção de posse. Na petição inicial distribuída na vara da comarca de Florianópolis, tá certo? Não, não tá. Porque onde é que tá o bem? Onde é que tá o bem? Na comarca de Joinville. O que que a gente viu aqui no artigo 47? O que que a gente viu aqui no artigo 47? Ah, não. Aqui, a ação possessória imobiliária será proposta no foro de situação da coisa cujo juiz tem competência absoluta. Então, ele podia ter ajuizado aqui em Florianópolis, não. Onde tanto o autor quanto o réu tinham os respectivos domicílios, não tem problema. Foram pleiteados por Alexandre a sua manutenção na posse e a condenação de Bruno a lhe ressarcir os danos materiais advindos do alegado esbulho. Apreciando a peça exordial, o juiz deverá, inciso A, letra A. Indeferi-la de plano, haja vista a inadequação da via eleita, pois diante do esbulho alegadamente praticado, a ação cabível seria a de reintegração de posse. Turma, o que que nós temos aqui? Princípio da fungibilidade. Se eu ajuizei erroneamente uma ação possessória no lugar de outra, é possível aplicar aqui o princípio da fungibilidade? Sim, é possível aplicar o princípio da fungibilidade. Vamos aproveitar para revisar isso. Eu acho que é o 554, exatamente, ó. Vamos lá, artigo 554. A propositura de uma ação possessória em vez de outra, não obsta que o juiz conheça do pedido e outorgue a proteção legal correspondente àquela cujos pressupostos estejam provados, tá? Vamos aproveitar para comentar o artigo como um todo. No caso de ação possessória em que figure no polo passivo grande número de pessoas, serão feitas a citação pessoal dos ocupantes que forem encontrados no local e a citação por edital dos demais, determinando-se ainda a intimação do Ministério Público, se envolver pessoas em situação de hipossuficiência econômica, da. Desculpa aqui, é que eu li errado, né? Então, no caso de ação possessória em que figure no polo passivo grande número de pessoas, serão feitas a citação pessoal dos ocupantes que forem encontrados no local e a citação por edital dos demais, vírgula, determinando-se ainda a intimação do Ministério Público. Ponto. Agora vem. E se envolver pessoas em situação de hipossuficiência da Defensoria Pública. Parágrafo segundo. Para fins da citação pessoal prevista no parágrafo primeiro, o oficial de justiça procurará os ocupantes no local por uma vez, citando-se por edital os que não forem encontrados. Parágrafo terceiro. O juiz deverá determinar que se dê ampla publicidade da existência da ação prevista no parágrafo primeiro e dos respectivos prazos, podendo para tanto, valer-se de anúncios em jornal ou rádios locais, da publicação de cartazes na região do conflito e outros meios. Vamos aproveitar aqui para ver o 555, porque os outros basicamente a gente já comentou. É lícito ao autor cumular ao pedido possessório de condenação em perdas e danos e indenização dos frutos. Pode o autor requerer ainda imposição de medida necessária e adequada para evitar nova turbação ou esbulho, cumprir-se a tutela provisória ou final. 556 já comentamos, 557 também, 558 também, tá? Vamos lá no 559. Se o réu provar em qualquer tempo que o autor provisoriamente mantido ou reintegrado na posse carece de idoneidade financeira para, no caso de sucumbência, responder por perdas e danos, o juiz designar-lhe-á o prazo de 5 dias para requerer caução, real ou fidejussória, sob pena de ser depositada a coisa litigiosa, ressalvada a impossibilidade da parte economicamente hipossuficiente. Então, ó, ele ganhou ali a demanda possessória, mas pode ser que o réu prove que ele não tem a condição de, eventualmente, se essa decisão for revertida, de arcar com os prejuízos. Daí, o juiz pode exigir ali caução, tá bom? Bom, vamos lá então. Só lembrando aqui, o proprietário tal, tananana, ele ajuizou uma ação de manutenção. Daí a letra A tá falando assim:
Apreciando a peça inicial, o juiz deve indeferi-la de plano, haja vista a inadequação da via eleita, pois diante do esbulho alegadamente praticado, a ação seria a reintegração. Ainda que você erre, não tem problema. O princípio da fungibilidade, o juiz pode conhecer de uma ação por outra e conceder ali o que é devido. Letra B. Determinar ao autor que a emende, pois diante do esbulho alegadamente praticado, a ação cabível seria a de reintegração, não precisa de emenda. Há uma fungibilidade, o juiz pode reconhecer de uma ação por outra. Comentamos isso aqui no 554. A propositura de uma ação em vez de outra, não obsta que o juiz conheça do pedido, e outorgue a proteção legal correspondente àquela cujos pressupostos estejam provados. Letra C. Proceder ao juízo positivo de admissibilidade da ação, apenas em relação ao pleito possessório, haja vista a impossibilidade de cumulação com pretensão indenizatória? Pode sim, ó, é lícito ao autor cumular com pedido possessório o de condenação em perdas e danos, então é possível cumular aqui com indenizatório. Letra D. Proceder ao juízo positivo de admissibilidade da ação em relação a ambos os pedidos formulados, ordenando a citação do réu? Não. Por que que não? Porque ele ajuizou a demanda no local incorreto. Então, letra E é o nosso gabarito. Declinar ex officio da competência em favor da vara civil da comarca de Joinville. Não é em Joinville que está o imóvel? Competência absoluta, tá? Então, declinar ex officio da competência em favor de uma vara civil da comarca de Joinville, remetendo-lhe os autos, tá bom? Coloquei mais duas questões aqui para vocês verem, ó. Essa aqui tá, essa aqui não. Vou corrigir todos esses links. Podem confiar que a gente não vai liberar o material sem essa correção, tá bom? Mas eu trouxe aqui para vocês os artigos que nós comentamos no início da questão. 47, parágrafo 2º, 64, e mais duas questõezinhas sobre isso para você resolver. Então, dessa aula de hoje, você vai sair aqui com no mínimo 20 questões, hein? Para sua conta. Vamos lá. A 8, a gente acabou comentando agora também ao ler o artigo ali, ó. Considerando o Código de Processo Civil a respeito dos procedimentos especiais e dos procedimentos de jurisdição voluntária, julgue o item a seguir. No caso de ação possessória em que figure no polo passivo grande número de pessoas, serão realizadas a citação pessoal dos ocupantes que forem encontrados no local e a citação por edital dos demais, determinando-se ainda a intimação do Ministério Público e se houver pessoas em situação de vulnerabilidade da Defensoria Pública. Certíssimo isso aqui, tá? Acabamos de comentar aqui, ó, parágrafo 1º, tá bom? Certo, 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 certo. Turma, sobre possessória é isso, mas vamos aproveitar aqui só para a gente revisar todos os artigos? Vamos lá? É o mais importante, a gente precisa revisar aqui hoje, basicamente, consignação em pagamento e possessória. Vamos aqui fazer alguns comentários. Ó. Até aqui a gente estava em disposições gerais das possessórias e comentamos todos os artigos. Agora vamos lá para manutenção e reintegração de posse. Artigo 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegração em caso de esbulho. Então, a ação possessória para o caso de esbulho é reintegração e no caso de turbação é a manutenção. Artigo 561. Incumbe ao autor provar a sua posse, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho, a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção ou a perda da posse na ação de reintegração. Artigo 562. Comentamos também para falar que a natureza é de tutela da evidência. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção e de reintegração. Caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando o réu para comparecer à audiência que for designada. Parágrafo único. Contra as pessoas jurídicas de direito público não será deferida a manutenção ou a reintegração liminar sem prévia audiência dos respectivos representantes judiciais. Turma, isso aqui é muito importante também, ó. Contra as pessoas jurídicas de direito público, ó, a gente já tem uma peculiaridade com relação à alegação de domínio nas possessórias quando envolvente público. A gente acabou de ver outra peculiaridade, ó. Contra as pessoas jurídicas de direito público não será deferida a manutenção, a reintegração sem prévia audiência, ou seja, não haverá liminar, porque previamente eu vou precisar ouvir, tá? Então, ó, contra as pessoas não será deferida a manutenção, a reintegração sem prévia audiência dos respectivos representantes judiciais. Artigo 563. Considerada suficiente a justificação, o juiz fará logo expedir o mandado de manutenção ou de reintegração.
564. Concedido ou não um mandado liminar de posse ou de reintegração, o autor promoverá nos 5 dias subsequentes a citação do réu para querendo contestar a ação no prazo de 15 dias. Parágrafo único. Quando for ordenada a justificação prévia, o prazo para contestar será contado da intimação da decisão que deferir ou não a liminar. Artigo 565. No litígio coletivo da posse do imóvel, quando o esbulho ou a turbação afirmado na petição inicial houver ocorrido há mais de ano e dia, o juiz, antes de apreciar o pedido de concessão da medida liminar, deverá designar a audiência de mediação a realizar-se em até 30 dias, que observará o disposto nos parágrafos 2º e 4º. Parágrafo 1º. Concedida a liminar, se essa não for executada no prazo de um ano a contar da data de distribuição, caberá ao juiz designar a audiência de mediação, nos termos do parágrafo 2º a 4º. O Ministério Público será intimado para comparecer à audiência e a Defensoria Pública será intimada, sempre que houver parte beneficiária da justiça gratuita. Parágrafo 3º. O juiz poderá comparecer à área objeto do litígio quando sua presença se fizer necessária à efetivação da tutela jurisdicional. Parágrafo 4º. Os órgãos responsáveis pela política agrária e pela política urbana da União, dos Estados ou do Distrito Federal e do município, onde se situe a área objeto do litígio, poderão ser intimados para a audiência, a fim de se manifestarem sobre seu interesse no processo e sobre a existência de possibilidade de solução para o conflito possessório. Aplica-se o disposto neste artigo se o litígio ao litígio sobre propriedade imóvel. Aplica-se quanto ao mais o procedimento comum. Interdito proibitório no caso de ameaça. Artigo 567. O possuidor direto ou indireto que tiver justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou do esbulho iminente. Então, eu estou com ameaças, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária, caso transgrida o preceito. Aplica-se ao interdito proibitório disposto na seção 2. Então, tudo que a gente viu aqui de manutenção e reintegração. Turma, do que nós lemos aqui é o primordial, tá? Do que nós estudamos essa semana, 539 ao 598, isso aqui, ó. Consignação, você deve revisar, tá? E a gente viu muitas questões e possessórias, tá bom? As outras ações. Ah, se cair, o índice é muito baixo, o índice é muito baixo. Vocês vão ver a questão que eu trouxe aqui da ação de exigir contas. E essa ação aqui de divisão e demarcação de terras também, raridade, raridade, raridade. Não gastem energia. Você tem pouco tempo de estudo. Foque em quê? Consignatória e possessórias, tá? Consignatória e possessórias. Olha essa questãozinha aqui para falar que eu não trouxe nenhuma questão sobre a ação de exigir contas. Vamos lá. Mariana Médica foi aprovada em processo seletivo para fazer sua especialização de 6 meses na Turquia. Considerando que ficaria ausente do país neste período, decidiu nomear pelo prazo de 6 meses sua prima Marcela como sua procuradora, com poderes gerais para representá-los nos atos da vida civil. Terminado o prazo, Mariana voltou ao país e procura Marcela, que a informa que não foi necessário praticar nenhum ato em seu nome. Contudo, ao verificar sua conta corrente, percebeu um saldo devedor no valor de R$ 10.000, resultante de uma movimentação realizada por Marcela. Questionada, Marcela vem se esquivando de qualquer resposta. Mariana procura um advogado que informa que, neste caso, o mais correto seria propor uma ação de consignação, embargos, monitória ou exigir contas. Exigir contas. Natália, é sério que você trouxe essa questão? Trouxe, porque eu queria trazer pelo menos uma questãozinha sobre a ação de exigir contas, tá? Ó. Aquele que se afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 dias, tá? Na petição inicial, o autor especificará detalhadamente as razões pelas quais exige as contas, instruindo com documentos comprobatórios. Prestadas as contas, o autor terá 15 dias para se manifestar, prosseguindo-se o processo na forma do capítulo 10 do título 1. A impugnação das contas apresentadas pelo réu deverá ser fundamentada e específica, com referência expressa ao lançamento questionado. Se o réu não contestar, observar-se-á o 355, que é o julgamento conforme o estado do processo. Parágrafo 5º. A decisão que julgar procedente o pedido condenará o réu a prestar as contas no prazo de 15 dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar. Se o réu apresentar as contas no prazo previsto, no prazo de 15 dias ali, seguir-se-á o procedimento previsto no parágrafo 2º. Caso contrário, o autor apresentá-las-á no prazo de 15 dias, podendo o juiz determinar a realização de exame pericial se necessário. As contas do réu apresentadas na forma adequada, especificando as receitas, a aplicação de despesas e os investimentos, se houver.
Havendo impugnação específica e fundamentada pelo autor, o juiz estabelecerá prazo razoável para que o réu apresente documentos justificativos dos lançamentos individualmente impugnados. As contas do autor, para os fins do 550, parágrafo 5º, serão apresentadas na forma adequada, já instruída com os documentos, tananã. A sentença apurará o saldo e constituirá título executivo judicial. Eu encontrei uma outra banca, salvo engano, Quadrix, algo assim, que colocou esse artigo aqui, colocando, a sentença que apurar o saldo da ação de exigir contas constituirá título executivo extrajudicial. Putz, não dá para falar que uma sentença vai constituir título executivo extrajudicial, tá? Então, a sentença apurará o saldo e constituirá título executivo judicial. As contas do inventariante, do tutor, do depositário e de qualquer administrador serão prestadas em apenso aos autos do processo em que tiver sido nomeado. Parágrafo único. Se qualquer dos referidos no caput for condenado a pagar o saldo e não o fizer no prazo legal, o juiz poderá destituí-lo, sequestrar os bens sob sua guarda, glosar o prêmio ou a gratificação a que teria direito e determinar as medidas executivas necessárias à recompensação do prejuízo. Turma, não é a minha aposta, foi a questão que eu encontrei aqui. Existem outras dessa banca que eu tô comentando, salvo engano, é Quadrix mesmo. Até, essa aqui mesmo, essa Quadrix, ela fez umas questões de certo ou errado, mas eu não quis trazer, dentre as nossas 10 questões aqui, não dava para eu gastar energia com ela, tá? Pra gente encerrar, para falar que a banca FGV nunca cobrou ação de divisão e demarcação de terras particulares, olha aí, TJ, Juiz de Direito Substituto. Última questãozinha de hoje. João, pretendendo aviventar a linha divisória entre o terreno de sua propriedade e o de seu confinante José, uma vez que essa foi apagada por causa de uma enchente, propôs a ação de demarcação de terras, cujo procedimento é bifásico, com o objetivo de restaurar a linha original entre os imóveis. Turma, por que é bifásico aqui? Porque primeiro, ó, eu vou reconhecer o seu direito e depois eu realmente vou dar o seu direito ali de divisão ou demarcação de terras. Vamos lá. Caso o julgador entenda que assiste razão ao requerente, agirá corretamente se prolatar. A. Sentença de procedência sujeita ao recurso de apelação. Após com o trânsito em julgado, inicia-se a segunda fase do procedimento, que também se encerra com uma sentença. Já vou antecipar, esse aqui é o nosso gabarito. Artigo 580, 81. Artigo 581, ó. Artigo 581. A sentença que julgar procedente o pedido determinará o traçado da linha demarcatória. Parágrafo único. A sentença proferida na ação demarcatória determinará a restituição da área invadida, se houver, declarando o domínio ou a posse do prejudicado. Depois a gente vai vir aqui para o 587, ó. Assinado o auto pelo juiz e pelos peritos, será proferida a sentença homologatória da demarcação. Então a gente trabalha aqui com duas fases, tá? Então a sentença de procedência sujeita ao recurso de apelação. Após com o trânsito em julgado, se inicia a segunda fase do procedimento, que também se encerra com uma sentença. E da sentença, qual recurso cabível? Recurso cabível aqui é apelação, tá bom? Recurso cabível aqui é apelação. Outra coisa que eu lembrei aqui de falar também, a gente viu ali a tutela provisória nas ações possessórias, né? E não vamos lembrar do 1015 aqui, ó, que cabe agravo de instrumento contra as tutelas provisórias. E aí entra tutela provisória de urgência, tutela provisória de evidência, tá bom? Então, ali nas possessórias, a gente pensa no recurso cabível como o recurso cabível ali é o agravo de instrumento. E vou falar de verdade o que eu acho importante aqui, que é mais cobrar o 1012, sinceramente, acho que a chance da banca FGV é cobrar o 1012 e não nenhum artigo ali da divisão e demarcação de terra. Vamos ali para o 1012, ó. Por que que eu quero que vocês lembrem, ó? A apelação terá efeito suspensivo, essa é a regra. Mas quando ela não terá efeito suspensivo e começará a produzir efeitos imediatos, ó? Quando ela homologa a divisão e demarcação de terras. Tá bom? Então, além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após sua publicação a sentença que homologa a divisão ou a demarcação de terras, tá bom? Então, a sentença que homologa a divisão ou a demarcação de terras. As outras alternativas vai ficar fazendo brincadeira, adesão interlocutória, sentença de procedência recorrível, sentença homologatória, na fase caberá apelação, após prolação
de sentença executiva que será levada a registro, decisão interlocutória? Não. Então, letrar aqui no nosso gabarito. Vamos lembrar principalmente isso, porque acho que a chance da banca cobrar é aqui, ó. A apelação tem efeito suspensivo como regra, mas não terá, ou seja, haverá a produção de efeitos imediatos da sentença que homologa a divisão ou demarcação de terras. É isso aqui que eu levaria para a banca, considerando aí todo o índice que é cobrado. Ah, Natália, a gente não vai ler agora ali do artigo 500 e, vamos lá, 67, deixa eu ver aqui. Aqui do artigo 569 até o 599. Não, turma, nós já fizemos essa leitura, já chegamos aqui em uma hora de aula e de verdade, sobre esse assunto aqui, levem com carinho ação de consignação em pagamento e possessória. Eu vou ficando por aqui, só para falar que eu não trouxe nenhuma questãozinha, eu trouxe uma questãozinha ali de divisão e demarcação de terra e outra questão sobre exigir contas, mas o primordial é consignatória e possessória, tá bom? Bons estudos para vocês, até a próxima. Eu sigo por aqui. Beijão e qualquer coisa eu tô à disposição. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigada por hoje e por estar me acompanhando até aqui. Já estamos em basicamente 60% do Código de Processo Civil e vamos chegar aos 100% juntos antes do Enem. Minha palavra. Tchau, pessoal.